E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Galera, falta poucas horas para o duelo Palmeiras versus Botafogo, oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Verdão vem se preparando muito forte aí para este confronto. Espero que o Verdão esteja inspirado bastante aí para essa partida, galera, para nós continuarmos aí na Copa do Mundo de Clubes. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo aí sobre essa grande partida. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Quero conversar um pouquinho sobre Palmeiras com o Mansur, com o Alex e com os nossos repórteres lá direto dos Estados Unidos. Sobre escalação, Mansur, Alex, o que é que vocês imaginam, né? Quais são as mudanças que vocês imaginam que ele vai fazer, ou que pelo menos vocês fariam? Eu tendo a achar que o Aníbal deve iniciar o jogo, né, para jogar com o Richard Rios. A gente vai colocar o campinho aqui, né, com a provável escalação para vocês, e a gente vai comentando em cima disso. Eu escalaria o Maurício para iniciar, não também o acho que ele está no momento melhor que o Veiga. E manteria o Flaco Lopes no ataque, não começaria com o Vitor Roque, né? Eu escalaria o Facundo Torres de um lado, o Estevão do outro. E na lateral direita eu iria com o Giai. Eu acho que ainda é a melhor opção para o momento. Agora, eu queria ouvi-lo. Alex, começo contigo. O que é que você faria sobre a escalação do Palmeiras contra o Botafogo? Eu concordo ali sobre o Giai. E colocaria... Cara, eu colocaria o Mikael. Tudo que ele tem jogado menos do que o Fux ali, mas se fosse para escolher, acho que o Mikael. O Aníbal eu manteria. O restante, eu acho que isso mesmo. Maurício lá por dentro, com o Facundo, o Estevão e o Flaco. Eu também iria de Flaco. E aí, Mansur? Eu acho que são os jogadores em momento melhor, né? O Flaco tem dado um retorno melhor ao Palmeiras quando joga do que o Vitor Roque. Por mais que o Abel esteja tentando, né, fazer o Vitor Roque engrenar, mas já pode falar um pouco de questão de jeito de jogar, de estilo, mas eu acho que tem a questão técnica mesmo. São dois momentos diferentes. Também, né? E a gente construir isso, né, para chegar nesse momento de confiança, para melhorar, né? A gente conversou muito em Copas do Mundo de seleções recentes. Como esses torneios curtos, eles por vezes exigem que você não adie tanto algumas mudanças, que se fosse um campeonato brasileiro de 38 rodadas, você aos poucos ia dando mais minutos a um jogador que está pedindo passagem, até que o campo deixasse isso ficar muito claro e ele aí entrasse como titular. Em competições muito curtas, você precisa, às vezes, apressar esse tipo de decisão. Então, acho que talvez seja o momento do Flaco começar. Acho que o Maurício também vive um momento melhor do que o do Veiga. Acho que seriam essas as mudanças. E a volta do Aníbal Moreno acho que é natural. Deixa eu ouvir então da Sofia, né, o que é que o Renato Paiva pretende para esse jogo contra o Palmeiras, né? O Botafogo tem, ao contrário do Palmeiras, que não tem mudanças por necessidade, o Botafogo tem pelo menos uma, né, Sofia? Pode ter duas, mas pelo menos uma do Gregori, que está fora por cartão. É isso, Diniz. Tem esse desfalque já. O Gregori foi suspenso, né? Recebeu 2 cartões amarelos na primeira fase. O Renato Paiva, inclusive, na entrevista coletiva pós-derrota para o Atlético de Madrid, falou que foi um cartão desnecessário, foi no finalzinho. Acabou perdendo o Gregori, só que tem uma dúvida, porque ele vinha jogando com 3 volantes. Justamente contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Na estreia contra o Seattle Sounders, não. Ele colocou o Mastriani na frente, do lado do Igor Jesus. Só que aí ele jogou com 3 volantes, jogou bem contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid. O Atlético Mineiro, o Botafogo jogou muito bem, mas lá em 30 de novembro. Mas vamos voltar. E é isso. Será que ele vai manter o esquema com 3 volantes? Dessa forma, ele teria que escalar um novo jogador ali no lugar do Gregori. Poderia ser o Nilton. O Nilton, que é jovem, entrou inclusive contra o Paris Saint-Germain. Ou será que ele vai colocar o Marlon e o Alan e colocar mais um jogador no campo ofensivo? Aí ele tem algumas opções. Poderia ser o Cuiabano na ponta esquerda, fazendo a dobradinha com o Alex Telles. Poderia ser o Álvaro Montoro, que aí seria uma grande novidade, que é a joia argentina de 18 anos, que entrou bem contra o Atlético de Madrid, conseguiu segurar a bola ali na frente. Aí o Botafogo jogaria mais ou menos da forma como jogava no ano passado, que ano passado era com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Seria Montoro, Savarino, Arthur e Igor Jesus. Mas lembrando que é um garoto muito jovem ainda, é uma responsabilidade grande. Será que ele colocaria o Mastriani de novo, novamente? Ou o Nilton? Então, tem várias opções ali. Falamos da ausência do Gregori. Agora tem uma
possível segunda ausência, que é a do Jair. O Renato Paiva confirmou hoje na entrevista coletiva que o Jair é dúvida para esse jogo, que ele vai tentar até o fim para ver as condições de jogo do Jair, mas que se o Jair não tiver condições, lembrando que hoje mais cedo ele não treinou com os jogadores, treinou à parte, e aí ele vai ter que escalar ou o Caio, que é o reforço que ainda não jogou, ou seja, ele ainda não está acostumado com a dinâmica do grupo, ou colocar o David Ricardo ao lado do Barbosa. Vamos saber então de André Rizek e Eric Faria o que eles acham, né? Direto lá da Filadélfia, nos Estados Unidos. Eles vão conversar com a gente sobre as expectativas para esse grande jogo, né? Ao contrário, disse agora aqui, Rizek e Eric, a gente estava ouvindo o Renato Paiva falar na entrevista coletiva, né? Ele falou que o jogo não deve ser tão agradável assim para torcedores, mas que vai ser muito para quem gosta da parte tática do jogo, né? Que vai ser um jogo de muita estratégia. Tomara que ele esteja errado, né? Que seja agradável também para quem está só querendo curtir o futebol. Certo, Rizek, Eric, boa noite, bem-vindos ao Troca, meus amigos. Boa noite, Felipe. Essa fala do Paiva casa com a expectativa do Alex, né? Os dois estão esperando a mesma coisa para o jogo. Um jogo muito bom para os técnicos e talvez não tão bom para os adeptos. Felipe, a gente acompanhou as entrevistas, fiz pergunta para o Abel, fiz pergunta para o Paiva e, assim, trazer um pouco de bastidor para o que a gente viu agora há pouco no chamado Dia -1 da FIFA, né? Foram entrevistas coletivas repletas de recadinhos, o que fez que alguns colegas da imprensa internacional não entendessem nada do que estava acontecendo ali. Quero trazer esses bastidores para vocês. Então, por exemplo, o Paiva, essa pergunta da Disney foi uma pergunta que eu fiz para ele, inclusive, porque ele estava claramente incomodado com alguns comentários que vieram do Brasil, de que o Botafogo foi muito defensivo contra o Atlético, jogou muito atrás, ficou com pouca bola, igualmente contra o PSG. Ele comentou que encontrou com um torcedor aqui e que falou para ele assim: pô, Paiva, só ficamos atrás contra o Atlético. Ele falou assim: quantos jogos do Atlético de Madrid você viu na temporada? E o torcedor falou assim: nenhum. Aí ele começou a falar: então, tem o futebol real e o futebol da Disney. Aí eu perguntei: amanhã, Paiva, veremos o futebol da Disney ou o futebol de verdade? E aí ele veio com essa explicação de que contra o Palmeiras é diferente, ele quer ter mais a bola, ainda que não esteja esperando um grande jogo. Do lado do Abel, ele estava claramente incomodado e confesso que eu tive uma surpresa. Vocês daí do Brasil podem ter um termômetro melhor do que eu. O Abel estava muito incomodado com a repercussão da fala do Estevão depois da partida contra o Inter Miami. Para quem não se lembra, o Eric Faria estava comentando esse jogo em loco no estádio e o Eric percebeu na hora, ele falou na transmissão: será que essa ida para o Chelsea está mexendo com um garoto de 18 anos? Eu ficaria muito mexido. Com 18 anos, atravessar o Atlântico, mudar de clube, mudar de realidade, né? Trocar o futebol brasileiro pela Premier League. E depois o Estevão confirmou. E aí eu fiquei sabendo aqui, por causa dos recados do Abel, porque de cada 3 respostas que ele dava, 2 era para quem estava criticando essa fala do Estevão. Isso estava incomodando muito o Abel, assim, ele estava muito incomodado com a repercussão dessa fala no Brasil. E, inclusive, eu vi de gente do Palmeiras: poxa, quando um jogador fala algo genuíno, autêntico, a impressão que dá é que ele tem que realmente falar aquela com muita fé em Deus e humildade, vamos ver o que vai ser amanhã. Eu confesso que não vi nada demais na fala do Estevão. Para passar para o Eric, o Abel falou o seguinte também, que não vamos fazer nada que não tenhamos feito. Ou seja, pelo menos no anúncio, ele não prevê nenhuma grande novidade para o jogo de amanhã. Eric, bem-vindo ao Troca de Passes. Fala, Rizek. Boa noite, Felipe, o Diniz, Mansur, o Carlos Eduardo e Alex, o Alex mesmo, né? O Alex, porque é assim que ele ficou conhecido no mundo do futebol, né? Alex, o craque. Vem cá, eu acho que essa discussão tática ela é muito legal, ela é muito bacana. Os dois técnicos falaram muito disso, da parte tática. A gente discute a questão do posicionamento do Cuiabano, a questão de quem vai jogar pelo lado no Palmeiras. Mas eu acho que esse é um jogo tão grande para a história dos dois clubes e por que não para a história do futebol brasileiro, que eu tendo a achar que esse vai ser um jogo assim carregado, a carga emocional muito pesada. E eu não sei se nesses momentos a parte tática ela fica tão apurada, assim, sabe? Eu acho que a parte emocional ela acaba se sobrepondo a toda essa questão tática. É um jogo muito visceral, os caras não querem perder de nenhum jeito esse jogo, ninguém quer voltar para casa antes, sabe? Cara, a gente tá falando de um clássico brasileiro no Mundial de Clubes. Só aconteceu uma vez na história, 25 anos atrás. Era um outro formato e depois mudou de novo o Mundial, mas enfim, 25 anos atrás teve um clássico, Corinthians e Vasco. 25 anos depois, um clássico, Botafogo e Palmeiras. Então, a gente pode dizer que 2 gerações de torcedores nunca tiveram esse privilégio de ver um clássico brasileiro no Mundial de Clubes. Isso faz do jogo algo, na minha opinião,
muito grande para a história do futebol brasileiro, de verdade. Então eu acho que isso, de certa forma, repercute nos jogadores. Os jogadores sabem o tanto de coisa que está em jogo numa partida como essas, o que representa avançar para as quartas de final. De repente, diante do que a gente está vendo nos cruzamentos, pode ser uma Champions League com um time brasileiro, ou Botafogo ou Palmeiras. Então, cara, tem muita coisa em jogo nessa partida de amanhã, nesse clássico. Eu acho que toda a parte tática ela é fundamental, vital, muito importante, mas eu acho que essa carga emocional ela vai ser muito grande. Eu diria que é um jogo dramático, assim, um cineasta fazer um filme sobre esse jogo seria sensacional, eu acho, sabe assim? É um jogo muito grande, um clássico brasileiro nos Estados Unidos, numa Copa do Mundo de clubes. Eu estou imaginando algo bem grandioso para essa tarde de sábado. E Felipe, estava te ouvindo atentamente porque eu vejo troca de passes todo dia, se não ao vivo, quando eu acordo a primeira vez, e eu vi você opinando que acha o Marcos Rocha a melhor opção, o Giai, a melhor opção. Eu tenho muitas dúvidas, viu, meu velho? Porque eu acho que o Giai teve uma atuação muito ruim contra o Porto. Muito ruim mesmo, na minha opinião, foi o ponto negativo da defesa do Palmeiras, na minha opinião, claro. E aí, contra o Inter Miami, ele não jogou, ele estava pendurado, né? Pode ser por estar pendurado, ou pode ser que foi uma opção do Abel. Como vocês estão debatendo tanto a dobra de lateral, eu acho que o Marcos Rocha marca melhor do que o Giai, que foi, no meu entendimento, a deficiência contra o Porto. Eu tenho muito essa dúvida. Mas você acha que ele mexeria em duas posições na defesa, porque ele não tem o Murilo, né? Cara... E aí imaginemos o Bruno Fux. Não, sim, e aí eu ele não sei, teria, em vez do que ele vem jogando, né, Giai, Murilo e Gustavo Gomes, ele teria que mexer duas vezes, né? Não sei, realmente não sei. Eu só estou opinando que eu acho que o Giai foi um ponto fraco aqui na Copa do Mundo de Clubes, o que ele vai escalar amanhã eu não sei. O que eu sei é que o Abel, nos 3 jogos, ele tem 6 titulares nos quais ele não mexeu em nenhuma partida para iniciar o jogo, né? O Everton, obviamente, a dupla de zaga, que ele não tem o Murilo agora. O Piquerez, que está jogando muito bem aqui. O Richard Rios, ele perdeu o Aníbal para o último jogo. E o Estevão. Nas demais posições, ele mexeu muito. O que deu, inclusive, a sensação de que sempre a melhor opção era quem saía do banco. E aí quem saiu do banco... O Aníbal por lesão, né? Imaginemos que... Ele hoje até falou que o Aníbal está em condições de ajudar. Exato. Ele falou isso. Ele não quis nem confirmar titular ou não, mas falou que está em condições de ajudar. Isso significa que vai para o jogo, né? Exato. Mas isso, essas mexidas nas outras posições, na minha opinião, sempre deram a impressão de que a melhor opção saía do banco, né? E aí o Abel mesmo tem destacado que quem sai do banco também, muito cobrado pela gente, mídia e torcida, quando é titular, a exemplo do Flaco, também não dá uma grande resposta. Eu estou muito curioso para ver as escalações, meus amigos, e se tiver um tempinho, o Eric tem uma tese aqui interessante sobre um confronto Brasil e Alemanha, 12 anos... 11 anos depois rápido, do fatídico assim, 7-1. se o Felipe me permite, eu acho que assim, se a gente voltar 11 anos no tempo, quando a gente leva o 7-1 em 2014, o futebol brasileiro chegou no fundo do poço ali, né? Ali eu acho que não tinha mais para onde a gente descia. E aí dali para cá, a gente teve presidentes da CBF caçados, presos pelo FBI. A gente viveu um momento assim muito difícil. Foram 2 Copas que a gente foi eliminado nas quartas de final, ainda que com um trabalho sério do Tite, um trabalho com processos, um trabalho assim que poderia ter sido vencedor, não aconteceu. Mas esse foi um hiato, na minha opinião. E tudo que estava em volta, assim, não estava legal. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente pode olhar para o futebol brasileiro de novo com algum otimismo. A gente tem o Carlo Ancelotti dirigindo a seleção brasileira, estamos já classificados para a Copa. A gente tem tido o jogador melhor do mundo depois o Vini, depois de tanto tempo, a gente conseguiu ter um jogador brasileiro melhor do mundo. 4 times desempenhando bem aqui nos Estados Unidos e, de alguma forma, chamando a atenção do mundo para o futebol brasileiro, não só para a seleção brasileira, mas para o futebol brasileiro, para o Felipe Luiz, um técnico novo, surgindo no cenário internacional e que chamou a atenção aqui nos Estados Unidos. A gente vê a imprensa estrangeira interessada em quem é o Felipe Luiz e que trabalho ele está fazendo no Flamengo. Então, eu acho que depois de 11 anos, eu acho que está dando uma clareada no nosso cenário, sabe? E por isso eu acho que esse jogo de amanhã, ele faz parte desse contexto. É um jogo com DNA brasileiro apresentado para o mundo, né? Beleza, Diniz. Estamos aqui. Se quiser bater um papo, estamos aqui à disposição de vocês, meu velho. Claro, é um jogo com várias nuances. Eu não tenho dúvida que o futebol brasileiro melhorou, especialmente o futebol de clubes, né? A gente melhorou na parte tática, a gente melhorou na parte física, a gente melhorou, não é perfeito, mas os nossos gramados já melhoraram bastante em relação a alguns anos atrás. Agora a gente olha a média dos jogos europeus e o que a gente tem no futebol brasileiro, acho que a disparidade não é tão grande não. Acho que a gente tem um bom campeonato aqui. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, né? Se a gente cuidasse um pouco. Mas ainda assim é um bom campeonato, o Campeonato Brasileiro. Queria que vocês falassem também sobre o que vocês esperam da torcida aí, né? Porque é o primeiro jogo, como vocês disseram,
que a gente vai ter duas torcidas do mesmo país dentro do estádio. E a gente não está acostumado a ver nessa Copa do Mundo de Clubes divisão de torcidas, né? Está todo mundo sempre muito misturado. Há alguma preocupação da polícia local, dos organizadores, em tentar fazer algo diferente em termos de organização para esse jogo? Ou vocês acham que vai ser como tem sido até aqui e se isso causa alguma preocupação? Olha, Felipe, é o primeiro jogo ao qual vou assistir com torcida do Botafogo, né? Eu vi os dois primeiros do Palmeiras, o Eric viu contra o Inter Miami. Nos outros dois jogos do Palmeiras em Nova Jersey, eu vi uma invasão alviverde absurda, assim, um mar verde muito grande. E aqui, até o momento na Filadélfia, eu vi muito torcedor do Palmeiras, né? O Edgar acabou de falar que na escadaria do Rock tem muito por lá. A gente esteve no começo do dia fazendo seleção de lá e muitos palmeirenses lá. Assim, não sei se a torcida do Botafogo ainda não chegou, se vai chegar. O que dá para já afirmar de antemão é que vai ter muito palmeirense. Como eu não estou acompanhando a torcida do Botafogo de perto, eu não consigo fazer uma projeção para o jogo de amanhã. Mas de palmeirense eu posso te garantir que a gente vai ter um grande número amanhã. E até o momento, quando a gente viu torcedores brasileiros circulando por aqui, só festa, sim, só festa, só alegria e tomara que siga assim. O que eu consegui perceber, Felipe, Mansur, Alex, é assim, o grosso da torcida, né? As organizadas e a galera que gosta de torcer, de assistir ao jogo em pé, eles têm se concentrado atrás dos gols, né? O Palmeiras, no MetLife, se concentrou à esquerda e no estádio de Miami se concentrou à direita. A torcida do Fluminense também, no jogo contra o Mamelodi, no estádio de Miami, à direita e no estádio de Nova Jersey, à esquerda, né? O Flamengo também teve uma concentração sempre de um lado, do lado esquerdo, tanto quanto o Chelsea, quanto o Esperance. Já no jogo contra o LA acabou sendo só praticamente torcida do Flamengo, então não dá nem para considerar. Então, eu imagino que amanhã vai haver sim uma divisão de torcidas, assim, da grande maioria, do grosso, da galera que vem para torcer mesmo, cada uma de um lado, porque aqui no estádio da Filadélfia a gente consegue ter essa separação de norte-sul, digamos assim, né? E aí no meio, provavelmente, a gente vai ter torcidas mistas, como a gente vê no Maracanã, por exemplo, em alguns clássicos. Mas eu acho que assim, vai ter uma segurança reforçada. Já deu para perceber que a polícia americana ela tem sido bem enérgica com torcedores de futebol, algo que eles não estavam tão acostumados até a Copa América do ano passado, quando houve aquela invasão no estádio de Miami, na partida entre Argentina e Colômbia. A gente percebe que em alguns estádios a atuação da polícia ela é mais enérgica, eles são mais rudes, eles não ficam muito de sorriso, não tratam como turistas, entendeu? Eles tratam como torcedores de futebol. No estádio de Miami eu senti bem isso, assim. Aqui na Filadélfia menos, mas no estádio de Miami onde aconteceu aquele caos, eu já pude perceber uma polícia mais atuante, mais rude, mais cara fechada. Então imagino que aqui amanhã a gente já vai ter um esquema de segurança assim, mais extenso. E o Felipe tocou num ponto que eu acho crucial. Legal você perguntar disso, Felipe, porque assim, o futebol, ele é o que é, não é exatamente só por causa do jogo, mas pela cultura do jogo, porque ele arrasta multidões, né? Sem torcida não há razão de ser do futebol. E até o momento, eu vi jogo do Flamengo aqui na Filadélfia, vi 2 jogos do Fluminense em Nova Jersey, vi 2 do Palmeiras em Nova Jersey. Insisto, não vi jogo do Botafogo ainda no estádio. Até o momento, a imagem boa que o futebol brasileiro tem deixado aqui no campo é também da arquibancada, com uma festa muito grande, com torcidas animadas, bem humoradas, como a do Fluminense cantando o Chuta Everaldo, a do Flamengo trazendo o Maracanã contra o Chelsea aqui, a do Palmeiras levando o Allianz Parque, a do Fluminense... A própria torcida do Boca fez uma festa incrível Boca, contra o Bayern, né? Mas falando das brasileiras, né? Até agora elas deixaram uma imagem muito boa aqui de como a gente vive o nosso futebol. Tomara que essa imagem siga amanhã com torcida dividida, né? Nesse jogo brasileiro com cara de jogo internacional, Felipe. Quem chega no melhor momento, Palmeiras e Botafogo, quem demonstrou mais recursos durante este Mundial? Quem você acha que chega mais preparado para essas oitavas de final, Calçade? Tudo bem? O Calçade está olhando com uma cara assim, dar uma pergunta mais fácil. Boa noite. Eu entendo que nesse caso é o Botafogo. Tá. Mas também não, por isso, não consigo te dar uma margem para o Botafogo, né, na divisão ali de possibilidades. Muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Pelo seguinte, é simples. O Botafogo, a partir de PSG e posteriormente Atlético de Madrid, ele encarnou uma forma de jogar e que deu a perspectiva de que o Mundial pode ser tocado dessa forma. Porque é o seguinte, a partir de agora não vem adversário
você só vem roubada pela frente. Então o Botafogo alcançou um rendimento contra o PSG, ganhou o jogo, contra o Atlético de Madrid buscou um jogo parecido, perdeu o jogo. Então não é um jogo que te dá segurança total. Não, é um jogo que pode te manter atrás, defendendo muito e recuperando a bola e reagindo. Pode ser uma forma de enfrentar o Palmeiras e qualquer outro time do Mundial? Pode. O que eu vejo o Botafogo rapidamente abraçou um formato e todos estão conscientes do que fazer dentro desse formato e que dá para continuar assim. E que talvez seja a melhor perspectiva para caminhar no Mundial. Mesmo sem o Gregori, então, provavelmente com o Cuiabano. Porque aí você põe um jogador que pode defensivamente te ajudar também e ele com a bola, ele resolveu problemas. Foi o Renato Paiva que, diante da saída de alguns caras, como o Almada, Cuiabano do lado esquerdo deu certo. Então você traz o cara, na minha opinião, mais preparado para suprir a ausência, embora não seja o volante. Ele é um jogador de lado, mas ele pode se integrar à marcação também. Então, vejo por aí. O Palmeiras, qual é o Palmeiras que a gente vai ver? Qual é o grande Palmeiras? É o do Porto? Foi o melhor Palmeiras. Não ganhou o jogo. Não ganhou. Inter Miami, que aí não pode, foi um desastre. Aí não pode. Então, assim, o Palmeiras vem internamente com mais dúvidas a respeito do que fazer, até na escalação do Abel, que ele mesmo assume que errou, até na estratégia, o que é grave, quando você vai para o jogo e erra naquilo que você viu antes do jogo. Mas o Palmeiras tem recursos também enormes, como, por exemplo, um banco de reservas que te mantém muito vivo na partida o tempo todo. Então acho que vai ser um jogo pau a pau, por aquilo que o Palmeiras ficou devendo e pelo que o Botafogo alcançou rapidamente como forma de encarar uma disputa tão dura. Tá mais cascudo o Botafogo nesse Mundial, o Birner, até em cima dos adversários que teve? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs do esporte. O Botafogo foi obrigado a ser mais cascudo que o Palmeiras. O grupo do Botafogo era o pior grupo de todos, o mais difícil. O do Palmeiras era o mais fácil. Mas eu não vejo o Botafogo em vantagem. Eu acho que o jogo... Acho que é pau a pau também? Eu acho e vou explicar o porquê. O Botafogo pode fazer o jogo como diante do PSG e do Atlético de Madrid contra o Palmeiras? Pode. É possível fazer mais? Sim. O que o técnico vai fazer? Um jogo, espero eu, com alguma coisa a mais. Não um time tão recuado. Um time, por exemplo, que pressione a saída de bola em alguns momentos. E o Abel adora ser pressionado na saída de bola porque gosta do contra-ataque. Então, eu tenho dúvidas a respeito do que o Botafogo vai fazer. E do Palmeiras eu espero mais. Tá? Eu espero o Palmeiras pressionando um pouco mais, porque se a gente se apegar ao que as equipes fizeram na primeira fase, a gente vai ter um jogo que beira, eu não vou usar um termo forte, o excesso de cautela. Eu vou usar um termo mais forte, eu mudei, por isso tiro beira. Um jogo com excesso de cautela. Porque quer dizer que vai ser um jogo chato, se for não, assim. Chato não, porque nervoso. Você que está dizendo. Mas é uma possibilidade. Porque se o Botafogo ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras não subir as linhas, fica tentando roubar a bola ali 10, 15 metros na frente da linha do meio de campo, para tentar usar espaço aberto do Botafogo... Deus me livre, vai ser uma chatice de assistir isso aí. Tá bom, agora só antes do Jean, se você é o Botafogo olhando para o Palmeiras e Inter Miami, você joga dessa maneira? Eu não... Eu alterno, mas assim... O Palmeiras conseguiu tomar um gol de Luiz Soares, que mancava no aquecimento, e deixou 2 pelo caminho. Mas o Palmeiras vai fazer um jogo ruim como aquele. Não, é impossível, né? Mas eu digo, o que o Palmeiras fez ali, em termos de... O adversário te obriga a ser diferente. De erros que não comete com o Abel Ferreira, por ser um cara de treinador uns 5 anos, e o clube e o time não pode cometer mais os erros que cometeu. Então aí que mora a dúvida, o perigo do palmeirense. Fala, se jogar daquele jeito, o treinador que tem 5 anos no cargo e deixou a defesa escancarada, o Soares mancando, faz o gol, tem... Só vale lembrar que o Botafogo tem Arthur, Igor Jesus, Savarino, o Palmeiras tem vários jogadores de frente que supostamente desequilibram jogos, inclusive um deles indo para o Chelsea, que custou uma fortuna. Por isso que eu falo que é possível fazer mais sem que você fique
extremamente vulnerável. Agora, você pode ser ultraconservador, como o Botafogo foi e precisou ser. Pode ser ultraconservador, como o Palmeiras foi sem precisar ser. E a gente vai ter um jogo super amarrado. Não acho que isso vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo amarrado. Acho que sempre quando uma vaga está em jogo, o jogo fica tenso. Nunca é chato. Ainda mais é que eu sempre acho que divertido. tem uma coisa especial amanhã, né, hoje, assim. É o único confronto, assim, claro, dos brasileiros, que tem esse ingrediente, que é assim, ser eliminado por outro brasileiro no Mundial tem um peso, tem um incômodo, ainda mais esse confronto que está tão cheio de história ultimamente, né, tão cheio de rivalidade de um lado e do outro. É incômodo, é chato você ser eliminado, mas por um PSG, por um Real Madrid e tal, mas por outro brasileiro, você vai no Mundial para ser eliminado por um brasileiro. Acho que isso também vai ter uma motivação, vai ser um ingrediente especial nesse confronto. Né? Claro, acho que assim, boa noite para todos. Acho que, obviamente, é pior você ser eliminado por um brasileiro do que ser eliminado por um PSG, por exemplo. Mas alguém tem que ser eliminado. Sim. Quando dois times desses se enfrentam, alguém vai ter que ser eliminado. E é normal a eliminação tanto de um quanto de outro. Eu acho que se a gente for discutir quem foi melhor até aqui no Mundial, não tem muita sombra de dúvida, né? Apesar das pontuações, apesar do Botafogo ter perdido um jogo, é claro que o Botafogo jogou muito melhor nessa fase de grupos. Mas para mim não é o suficiente para apontá-lo como favorito por diversas questões. Primeiro que a gente tem mudanças nos dois times e acho que no Botafogo a gente provavelmente não teria essa mudança se o Gregori não tivesse tomado o cartão que tomou. Aí eu acho que o Botafogo viria com o seu time principal, mas haverá. E se haverá, no sentido do que as pessoas estão falando, que é o Cuiabano começar jogando, já é uma mudança que indica uma mudança de postura. Porque ele poderia colocar o Newton e ter uma equipe um pouco mais precavida, como aconteceu diante das outras duas forças que o Botafogo enfrentou, né? Então, na hora que o Gregori sai, você não opta pela entrada de um volante e opta pela entrada de um lateral, mas que é um lateral que ataca bastante e que vai ter essa missão de atacar, de marcar a saída, eu acho que já indica um Botafogo diferente, um Botafogo mais corajoso. E não é nenhum absurdo, até pelo que a gente viu do Palmeiras diante do Inter Miami, principalmente. O Palmeiras eu acho que faria mudança de qualquer jeito. Acho que para o Palmeiras o desfalque do Murilo vai ser muito pesado também, porque o Arthur, a gente fala pouco do Arthur, mas o Arthur está jogando bem. O Arthur tem feito boas atuações, é que você tem outros destaques no Botafogo, né? Acho que o Barbosa jogando num nível absurdo, o Igor Jesus resolvendo jogos, mas o Arthur está jogando muito bem e é ele quem vai cair por ali. Não sei se de repente o Piquerez vai ficar um pouco mais ou não, mas não ter o Murilo e ter o Fux por lá, se é que vai ser o Fux, acho que pode representar um perigo para o Palmeiras. De qualquer forma, além dessa mudança forçada, a gente não sabe se o Aníbal joga ou não joga. E acredito que se ele não jogar dessa vez, provavelmente o Abel vai colocar o Emi Martínez, porque ele viu como ele sofreu sem um marcador naquele meio campo. E ali na frente acho que não tem muita dúvida de que o Maurício tem que voltar para o time. Aí se vai jogar o Flaco, se vai jogar o Vitor Roque, acho que a gente já tem falado aqui bastante sobre isso, tem motivos para um, motivos para outro. Mas acho que o Maurício tem que entrar na equipe no lugar do Veiga. Então, acho que assim, o Abel faria mudanças de qualquer forma. E a outra dúvida que eu tenho é quem vai jogar na linha de 4, ali a segunda linha do Palmeiras, depois da linha de 3 zagueiros, porque o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Isso, sempre bom lembrar. Sempre no programa a gente tem que lembrar isso. Na linha de 4, aberto do lado direito. Eu falo com muito palmeirense que, inclusive, perguntam, cara, ele tinha achado o time com o Felipe Anderson do lado direito, o Estevão e Maurício, o Giai e zagueiro. Por que tantas mudanças? Exato. Se ele tinha encontrado um time com o Giai como zagueiro pela direita, Felipe Anderson na segunda linha, aberto pelo lado direito, trabalhando para marcar, mas também para atacar, e a dupla lá, Estevão e Maurício, às costas do centroavante, seja ele quem for. Eu acredito que talvez a gente esteja mais para essa escalação do Palmeiras amanhã e volte do que para a escalação do que foi para o Inter Miami. Às vezes, né, Jean, eu vejo que às vezes o treinador ele fica tão fixado em olhar para o adversário, né, mira tanto no adversário, pode ser, não dá para dizer que foi isso, que aí o adversário te acende aquela, olha, talvez seja melhor ter o mesmo formato, mas com este outro jogador, porque ele se adapta melhor a uma situação que ele viu. Ele já fez isso inúmeras vezes no Palmeiras, de situações que ele mudou, jogou a Libertadores, assim, inclusive do Flamengo.
mudando. Ele surpreendeu, muito né? surpreendendo. Então ele acredita nessa condição que ele tem e ele já provou que ele consegue. Então, mas às vezes a gente erra. Ele erra. E ele mesmo assumiu, né? Que ele errou, ali ele errou feio. Contra a Inter Miami realmente foi feio. Acho que, assim, não existe uma partida em que ele tenha ido tão mal. No ano e talvez na trajetória dele pelo Palmeiras. Aí você pode discutir aquele jogo com o Boca, que ele não pôs o Endrick, tá? Mas aí é um outro tipo de equívoco, se é que foi um equívoco. Foi um erro, mas tinha lógica a ideia dele. Exato. A do contra o Inter Miami não tinha lógica. Então, assim, vamos ver. Eu acho que é bem capaz que ele volte a ter aquele time que vinha jogando como time titular. Se ele não quiser, por razões físicas, não puder, porque eles estão pensando muito nisso também. O Felipe Anderson pelo lado direito, talvez o Alan jogando por ali, porque ele já fez essa função também, e a exemplo do Maurício entrou muito bem no último jogo. O Paiva também teve o seu momento de meia-culpa, que foi o segundo tempo contra o Seattle, que o Paiva mesmo na coletiva assumiu que ali ele errou, testou coisas que não deram certo e tal, e naquele momento quase coloca o jogo a perder ali pro Botafogo, né? Então os dois já tem seus momentos ali de aprendizado, o mais recente, o do Abel. Destrinchando um pouco essas escalações, ontem no Equipe F estava até perguntando pro pessoal, é mais complicado perder o Gregory ou o Murilo? O Gregory. É mais difícil repor, mais difícil arrumar a casa sem o Gregory? Eu acho que o Botafogo com o Gregory seria muito consistente, até para você jogar com o Cuiabano, se você fosse abrir mão de um dos 3 jogadores de mais pegada, não seria o Gregory. Ele tá é o melhor marcador do meio campo do Botafogo. E o forte do Botafogo no Mundial é o sistema de marcação. Ali você tiraria, provavelmente. Eu acho que faz mais falta. Porque ontem inclusive, o palmeirense falando, olha, é o Fux. Não, o Fux não. Mas não é o Fux, é quem então? Mikael? Então. Porque não tem muita... É isso aí. Os 2 melhores zagueiros do Palmeiras são Gustavo Gomes e Murilo. Acabou. E eu acho que tem essa questão de que o Murilo teria o confronto com o Arthur. Isso. Que é um cara difícil de ser... É mais rápido o Murilo que o Gustavo Gomes. Exatamente. E é mais rápido, porque o Gustavo Gomes não pode ser esse cara, obviamente. Isso. E, de fato, ele vai ser o zagueiro central. Mas também não vejo muita outra alternativa pro... Tem que ter uma atenção especial, já que não é o Murilo, ou dá para confiar ali no Fux. Eu acho que vai ser o Fux, né? Não, vai ser o Fux. Talvez ele segure um pouco mais o Piquerez, porque o Piquerez, o que acontece? Nesse esquema do Palmeiras, o Giai fica e o Piquerez desce bastante. Porque o Giai está na linha dos 3 zagueiros e o Piquerez está na linha dos 4 meio-campistas. Talvez ele segure um pouco mais, talvez ele segure com uma linha de 4 mesmo, né? Então, é isso que eu ia te perguntar, porque tentando me colocar na linha de raciocínio do Abel, que vai sempre se preocupar primeiro com a proteção, com marcação, mais do que com o que se faz com a bola, é proteção, marcação e marcação tanto para se defender como para atacar, porque aonde eu retomo a bola... E vendo que o Arthur joga ali aberto, eu não me assustaria nem um pouco se ele recuasse o Piquerez. Sim, deixasse fazer uma linha de 4. Pode ser. Para ter um meio campo mais... uma defesa com linha de 4, o meio campo protegendo e fazendo um jogo mais tradicional, um 4-2-3-1, espelhando o Botafogo. Ele entrando com o Giai e o Piquerez, ele pode fazer isso a qualquer momento. Pode fazer a transição de sistema. Pode fazer. Exato. Ele não precisa. Ele pode decidir. As TVs todas, quando acreditam as escalações do Palmeiras, em geral, eles acreditam com linha de 4, sempre. Embora não seja majoritariamente como o time joga. Mas ele já fez isso com os 2. Já fez com o Piquerez. Isso. E outros jogos. Pode fazer com o Giai, com o Marcos Rocha. Só o Mike que a dificuldade, melhor não fazer. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!